é o trabalho infantil? Bom, o trabalho infantil consiste em toda e qualquer forma de trabalho que seja exercido por crianças ou adolescentes, com idade menor àquela definida pela legislação de cada país. No Brasil, esse limite é de 16 anos, salvo enquadramentos como aprendiz, que permite o trabalho a partir dos 14 anos de idade. Na lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil, além de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, são proibidas para qualquer cidadão menor de 18 anos completos. Ou seja, o trabalho infantil é a exploração de crianças e adolescentes com mão de obra, afetando diretamente os menores envolvidos. Ao longo da história, foi uma prática infeliz muito comum, e apesar de condenada na maioria dos países, ainda é a realidade de milhões de crianças ao redor do mundo. A Idade Média, salvo as condições de escravidão, o trabalho infantil ele esteve vinculado à complementação do sustento familiar, de modo que era raro para o benefício de outras pessoas. Já no feudalismo, esse tipo de exploração de mão de obra infantil acontecia para o favorecimento dos senhores feudais, pois as crianças eram vistas como aprendizes dos mestres artesãos. Mas foi durante a Revolução Industrial que esse tipo de exploração atingiu seu auge. Nas primeiras fábricas europeias, a utilização do trabalho infantil era vista como uma mão de obra muito mais barata, principalmente em comparação à força de trabalho masculina. Durante esse período, era muito comum que crianças a partir dos 4 anos de idade fossem exploradas em jornadas diárias de até 14 horas, recebendo em troca basicamente moradia e alimentação. Esse cenário levou inúmeras crianças mutiladas nos maquinários e até mesmo mortas em acidentes nas fábricas. Tudo isso sem contar os constantes abusos aos quais elas eram submetidas, de castigos severos e explorações sexuais. Causas para o trabalho infantil. As causas para o trabalho infantil são diversas, porém, duas que estimulam mais as crianças a acabarem executando esse serviço são a pobreza e a falta de perspectiva para o futuro. Como havia relatado, não existe apenas 2 fatores para causar o trabalho infantil. Diante disso, irei apresentar algumas causas desse trabalho irregular. Pobreza familiar. A pobreza familiar pode contribuir para o trabalho infantil devido à situação de miséria que muitas crianças vivem com suas famílias. Então, elas vão atrás de rendas que esse tipo de trabalho oferece para conseguir recursos e sobrevivência dos que vivem com ela. Educação de baixa qualidade. A educação de baixa qualidade é uma das causas para o trabalho infantil, pois muitos decidem abandonar os estudos devido à perspectiva de estudo que têm diante do ensino. Então, eles não conseguem perceber que podem ter no futuro uma profissão que irá te dar um bom trabalho para conseguir um bom salário. Por conta disso, abandonam a escola para exercer o trabalho infantil. Naturalidade. A naturalidade é uma das causas para o trabalho infantil, pois muitos países ainda adotam esse tipo de serviço como algo natural, o que estimula a entrada de crianças no mercado de trabalho. Trabalho familiar. O trabalho familiar também é uma das causas para o trabalho infantil, pois muitos pais utilizam dos seus próprios filhos para reduzir os custos, principalmente em trabalhos domésticos, mas também utilizam em empresas e na zona rural, onde colocam os filhos para trabalhar em grandes fazendas, causando a exploração. Trabalho para terceiros. Ainda que seja crime trabalho infantil, muitas empresas ainda utilizam desse método. Ainda que não existente no Brasil, esse fenômeno se repete em vários outros países. Consequências do trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil ele traz uma série de consequências para as crianças que se encontram nesse tipo de situação. Além do desenvolvimento psicológico e educacional, os menores também são impactados em seu próprio desenvolvimento físico. Os impactos físicos é a criança ou adolescente que se encontra em uma situação de exploração, como a mão de obra apresenta graves problemas de saúde. Eles podem ser fadiga excessiva, o desenvolvimento de problemas respiratórios, ansiedade, irritabilidade e distúrbio de sono. Menores de idade que se encontram em pleno estado de desenvolvimento físico e o esforço físico trazendo pelo trabalho infantil prejudica o crescimento, podendo lesionar a coluna, levar até mesmo à produção de deformidades. O impacto psicológico, ele é um contexto social de trabalho ao qual as crianças são submetidas, pode impactá-la psicologicamente de maneira muito forte. A capacidade desse indivíduo de se relacionar e aprender aos pontos graves que sofrem com o trabalho infantil.
Além disso, as condições precárias de trabalho, muito comum em cenários de exploração de criança, como a mão de obra, ela leva ao abuso físico, sexual e emocional, ocasionando uma série de doenças psicológicas. A carga de responsabilidade e pressão também pode trazer sérios problemas, principalmente em quadros familiares nos quais as crianças é principais responsáveis pela maior parte da renda familiar. Essa inversão de valores, ela pode causar uma série de dificuldades para uma criança que não deveria estar passando por isso. O impacto educacional, ele, ele trabalha e apresenta com grandes dificuldades no aprendizado escolar da criança, levando ao abandono. Isso quando não larga a escola para poder começar a trabalhar. Quando a criança continua na escola, ao mesmo tempo em que ela trabalha, as notas sofrem uma queda brusca, fazendo com que fique estimulada, frustrada e com um futuro comprometido. Tipos de trabalho infantil. Existem vários tipos de exploração da mão de obra infantil. As mais comuns acontecem em casas de famílias ricas, zonas rurais, minas, canavias, fábricas, narcotráfico, prostituição, pornografia infantil, tráfico de pessoas. A maioria ela pode ser corretamente igualada a situações de trabalho escravo. Uma vez que dificilmente as crianças têm algum tipo de opção entre trabalhar ou não, as condições são precárias, inapropriadas, são muito comuns nesse cenário. O trabalho infantil doméstico também é um grande problema. Muitas crianças, sendo a maioria meninas, são subjugadas a longas rotinas de trabalhos e horas realizando tarefas domésticas. Combate ao trabalho infantil. Ele se dá de diversas formas. A principais é a atuação de grupos de direitos humanos que busca fiscalizar e denunciar esse tipo de exploração. Muitas ações ela contam com o apoio de empresas e setores da sociedade civil para a erradicação do trabalho infantil. O principal caminho para se chegar a esse resultado é o fornecimento das políticas e de redução da desigualdade social, que costuma levar as crianças ao mercado de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela estuda e fiscaliza também as relações de trabalho infantil ao redor do mundo. Programas nacionais de combate ao trabalho infantil são estimulados, buscando capacitar professores e conscientizar a população da necessidade de garantir o fim do trabalho infantil. No Brasil, importantes trabalhos são feitos também, como o Ministério da Saúde, buscando oferecer capacitações para os profissionais de saúde, assistentes sociais e educação, além de fornecer autonomia dos fiscais dos trabalhos e das ONGs voltada para esse propósito. Lei do trabalho infantil. Cada país ele possui uma legislação específica para determinar qual a idade mínima de inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, qualquer trabalho de indivíduo que não atingirá esse peso de idade é visto como crime. De modo geral, a maioria das legislações é regida por uma recomendação da OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho. No artigo 7 da Convenção número 138 diz: a legislação nacional poderá permitir o emprego ou trabalho de pessoas de 3 a 15 anos de idade em trabalhos leves, com condições de que não sejam suscetíveis de prejudicar a saúde ou desenvolvimento dos referidos menores, não seja de tal natureza que possa prejudicar sua frequência escolar, sua participação em programas de orientação e formação profissionais aprovados pela autoridade competente ou aproveitamento do ensino que recebam. No Brasil, a legislação é bastante clara, sendo que até os 14 anos de idade, o trabalho infantil é completamente proibido. Entre 14 e 16 anos de idade é proibido, exceto nas condições de menor aprendiz. Entre 16 e 18 há uma permissão parcial que proíbe trabalhos noturnos em condições salubres, perigosas ou penosas, de modo com o decreto número 6.481 de 2008, lista de 93 tipos de atividades considerando as piores formas de trabalho infantil. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a principal arma legislativa para fiscalizar e punir empresas responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil. Trabalho infantil no Brasil.
De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre o trabalho de crianças e adolescentes em 2019, havia 1,768 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população, 38,3 milhões nessa faixa etária. A maior concentração do trabalho infantil está na faixa etária entre 14 e 17 anos, representando 78,7% do total. Já a faixa etária de 5 a 13 anos representa 21,3% das crianças exploradas pelo trabalho infantil. Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o número de crianças e adolescentes negros em situação de trabalho é maior do que os não negros. Os pretos ou pardos representam 66,1% das vítimas do trabalho infantil no país. Bom, o número de meninos em situação de trabalho infantil é de 66,4%, equivalente a 1,174 milhões de meninos, que é o dobro de meninas trabalhadoras, que são 33,6%, que é equivalente a 594 mil. O trabalho infantil rural é de 24,2% e o trabalho infantil urbano é de 75,8%. O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo não só de frequentar escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira sustentável todas suas capacidades e habilidades. Trabalho infantil no mundo. De acordo com os dados de 2020, 160 milhões de crianças de 5 a 17 anos são submetidas ao trabalho infantil, sendo elas de 63 milhões de meninas e 97 milhões de meninos. Porém, dessa totalidade, 10 milhões são acometidos pela escravidão e 79 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de trabalhos perigosos. Os índices de trabalho infantil são mais preocupantes em países subdesenvolvidos, principalmente na África subsaariana, em alguns países da Ásia e na América. Isso ainda ocorre porque a principal causa do trabalho infantil no mundo continua sendo a miséria e a desigualdade social, aliadas a um sistema educacional precário que não permite o desenvolvimento social da população de baixa renda. Sem condições para garantir o sustento familiar, os adultos responsáveis pela criança acabam utilizando a mão de obra infantil como um complemento de renda familiar. Porém, essas contratações ainda acontecem porque existem meios de trabalho que contratam essas crianças. Exemplo, 72% dessas contratações ocorrem por meio de propriedades rurais ou pequenas empresas da própria família. Já 17,3% diz respeito às contratações de empregadores e 10,7% dessas crianças e adolescentes trabalham por conta própria. Curiosidades. Um grupo de direitos humanos abriu uma ação contra alguns dos maiores nomes da indústria do chocolate por supostamente traficar crianças através das fronteiras nacionais para colher cacau. 8 homens do Mali afirmam ter sido vítimas deste esquema de trabalho infantil escravo, que envolveu recrutamento sob falsos pretextos, tráfico para a Costa do Marfim e forçação de trabalho em fazendas de cacau sem pagamento, documentos de viagem ou qualquer conhecimento de quando teriam permissão para voltar para casa. Entre as empresas citadas no processo estão Mars, Nestlé e Hershey's, que juntas representam a maior parte da oferta mundial de chocolate. Estima-se que cerca de 1.560.000 crianças colheram cacau na Costa do Marfim e em Gana durante a temporada de cultivo de 2018 e 2019. Isso é um aumento de 14% desde 2015. Destas, 1.480.000 crianças teriam realizado tarefas perigosas durante o trabalho. As marcas negam ter envolvimento e consciência dos acontecimentos, e por isso, nós como consumidores devemos ter conhecimento sobre a procedência do que utilizamos, para que assim não haja espaço para o trabalho infantil em nossa sociedade.